de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 81. Uma palavra. Assim contado o que descobri mais tarde, posso trasladar para aqui uma palavra de minha mãe. Agora se entenderá que ela me dissesse no primeiro sábado, quando eu cheguei à casa e soube que Capitu estava na Rua dos Inválidos com Sinhazinha Gurgel: "Por que não vais vê-la? Não me disseste que o pai de Sancha te ofereceu a casa?" "Ofereceu." "Pois então, mas se queres, Capitu devia ter voltado hoje para acabar um trabalho comigo. Certamente a amiga pediu-lhe que dormisse lá." "Talvez ficassem namorando", insinuou prima Justina. "Não a matei por não ter à mão ferro, nem corda, nem pistola, nem punhal. Mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. Um dos erros da providência foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes como armas de ataque e as pernas como armas de fuga ou de defesa. Os olhos bastavam ao primeiro efeito. Um mover deles faria parar ou cair um inimigo ou um rival. Exerceriam vingança pronta com este acréscimo que, para desnortear a justiça, os mesmos olhos matadores seriam olhos piedosos e correriam a chorar a vítima. Prima Justina escapou aos meus. Eu é que não escapei ao efeito da insinuação e no domingo, às 11 horas, corri à Rua dos Inválidos. O pai de Sancha recebeu-me em desalinho e triste. A filha estava enferma. Caíra na véspera com uma febre que se ia agravando. Como ele queria muito a filha, pensava já vê-la morta e anunciou-me que se mataria também. Eis aqui um capítulo fúnebre como um cemitério: mortes, suicídios e assassinatos. Eu ansiava por um raio de luz clara e céu azul. Foi Capitu que os trouxe à porta da sala, vindo dizer ao pai de Sancha que a filha o mandara chamar. "Está pior?" perguntou Gurgel assustado. "Não, senhor, mas quer falar-lhe." "Fique aqui um bocadinho", disse-lhe ele, e voltando-se para mim: "É a enfermeira de Sancha, que não quer outra. Eu já volto." Capitu trazia sinais de fadiga e comoção, mas tão depressa me viu, ficou toda outra, a mocinha de sempre, fresca e lépida, não menos que espantada. Custou-lhe a crer que fosse eu. Falou-me, quis que lhe falasse e, efetivamente, conversamos por alguns minutos, mas tão baixo e abafado que nem as paredes ouviram, elas que têm ouvidos. De resto, se elas ouviram algo, nada entenderam. Nem elas, nem os móveis, que estavam tão tristes como o dono. Capítulo 82. O canapé.
Deles, só o canapé pareceu haver compreendido a nossa situação moral, visto que nos ofereceu os serviços da sua palhinha com tal insistência que os aceitamos e nos sentamos. Data daí a opinião particular que tenho do canapé. Ele faz aliar a intimidade e o decoro, e mostra a casa toda sem sair da sala. 2 homens sentados nele podem debater o destino de um império, e 2 mulheres a graça de um vestido. Mas um homem e uma mulher, só por aberração das leis naturais, dirão outra coisa que não seja de si mesmos. Foi o que fizemos, Capitu e eu. Vagamente lembra-me que lhe perguntei se a demora ali seria grande. Não sei. A febre parece que cede mais. Também me lembra vagamente que lhe expliquei a minha visita à Rua dos Inválidos com a pura verdade, isto é, a conselho de minha mãe. Conselho dela? Murmurou Capitu e acrescentou com os olhos que brilhavam extraordinariamente. Seremos felizes. Repeti estas palavras com os simples dedos, apertando os dela. O canapé, quer visse ou não, continuou a prestar os seus serviços às nossas mãos presas e às nossas cabeças juntas, ou quase juntas. Capítulo 83. O retrato. Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a filha chamava por ela. Eu levantei-me depressa e não achei compostura. Metia os olhos pelas cadeiras. Ao contrário, Capitu ergueu-se naturalmente e perguntou-lhe se a febre aumentara. Não, disse ele. Nem sobressalto nem nada, nenhum ar de mistério da parte de Capitu. Voltou-se para mim e disse-me que levasse lembranças à minha mãe e à prima Justina e que, até breve, estendeu-me a mão e enfiou pelo corredor. Todas as minhas invejas foram com ela. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Está uma moça, observou Gurgel, olhando também para ela. Murmurei que sim. Na verdade, Capitu ia crescendo às carreiras. As formas arredondavam-se e avigoravam-se com grande intensidade. Moralmente, a mesma coisa. Era mulher por dentro e por fora, mulher à direita e à esquerda, mulher por todos os lados e desde os pés até a cabeça. Esse arvorecer era mais apressado, agora que eu a via de dias a dias. De cada vez que vinha à casa, achava-a mais alta e mais cheia. Os olhos pareciam ter outra reflexão e a boca, outro império. Gurgel, voltando-se para a parede da sala, onde pendia um retrato de moça, perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe. Antes de examinar se efetivamente Capitu era parecida com o retrato,
Fui respondendo que sim. Então, ele disse que era o retrato da mulher dele e que as pessoas que a conheceram diziam a mesma coisa. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente e os olhos. Quanto ao gênio, era um, pareciam irmãs. Finalmente, até a amizade que ela tem a Sanchinha. A mãe não era mais amiga dela? Na vida há dessas semelhanças assim esquisitas. Capítulo 84. Chamado. No saguão e na rua, examinei ainda comigo se efetivamente ele teria desconfiado alguma coisa, mas achei que não e pus-me a andar. Ia satisfeito com a visita, com a alegria de Capitu, com os louvores de Gurgel, a tal ponto que não acudi logo a uma voz que me chamava. Senhor Bentinho! Senhor Bentinho! Só depois que a voz cresceu e o dono dela chegou à porta é que eu parei e vi o que era e onde estava. Estava já na rua de Mata-Cavalos. A casa era uma loja de louça escassa e pobre. Tinha as portas meio cerradas e a pessoa que me chamava era um pobre homem grisalho e mal vestido. Senhor Bentinho, disse-me ele chorando, sabe que meu filho Manduca morreu? Morreu? Morreu há meia hora, enterra-se amanhã. Mandei recado à sua mãe agora mesmo e ela fez-me a caridade de mandar algumas flores para botar no caixão. Meu pobre filho tinha de morrer e foi bom que morresse, coitado. Mas apesar de tudo, sempre dói. Que vida que ele teve. Um dia desses, ainda se lembrou do senhor e perguntou se estava no seminário. Quer vê-lo? Entre, ande vê-lo. Custa-me dizer isto, mas antes peque por excessivo que por diminuto. Quis responder que não queria ver o Manduca e fiz até um gesto para fugir. Não era medo. Noutra ocasião, pode ser até que entrasse com facilidade e curiosidade, mas agora ia tão contente. Ver um defunto ao voltar de uma namorada. Há coisas que se não ajustam nem combinam. A simples notícia era já uma turvação grande. As minhas ideias de ouro perderam todas a cor e o metal para se trocarem em cinza escura e feia, e não distingui mais nada. Penso que cheguei a dizer que tinha pressa, mas provavelmente não falei por palavras claras, nem sequer humanas, porque ele, encostado ao portal, abria-me espaço com o gesto, e eu, sem alma para entrar nem fugir, deixei ao corpo fazer o que pudesse, e o corpo acabou entrando. Não culpo ao homem. Para ele, a coisa mais importante do momento era o filho. Mas também não me culpem a mim. Para mim, a coisa mais importante era Capitu. O mal foi que os dois casos se conjugassem na mesma tarde e que a morte de um viesse meter o nariz na vida do outro. Eis o mal todo. Se eu passasse antes ou depois, ou se o Manduca esperasse algumas horas para morrer, nenhuma nota aborrecida viria interromper as melodias da minha alma.
Por que morrer exatamente à meia hora? Toda hora é apropriada ao óbito. Morre-se muito bem às 6 ou 7 horas da tarde. Capítulo 85. O defunto. Tal foi o sentimento confuso com que entrei na loja de louça. A loja era escura e o interior da casa menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas. A um canto da sala de jantar, vi a mãe chorando. À porta da alcova, 2 crianças olhavam espantadas para dentro, com o dedo na boca. O cadáver jazia na cama. A cama... Suspendamos a pena e vamos à janela espairecer a memória. Realmente, o quadro era feio. Já pela morte, já pelo defunto, que era horrível. Isso aqui sim é outra coisa. Tudo que vejo lá fora respira vida. A cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua, o trem da estrada central que bufa, assobia, fumega e passa, a palmeira que investe para o céu e, finalmente, aquela torre de igreja, apesar de não ter músculos nem folhagem. Um rapaz que ali no beco empina um papagaio de papel não morreu nem morre, posto também se chame Manduca. Verdade é que o outro Manduca era mais velho que este, pouco mais velho. Teria 18 ou 19 anos, mas tanto lhe daria as 15 como 22. A cara não permitia trazer a idade à vista, antes a escondia nas dobras da... Vá, diga-se tudo. É morto, os seus parentes são mortos. Se existe algum, não é em tal evidência que se veste ou doa. Diga-se tudo. Manduca padecia de uma cruel enfermidade. Nada menos que a lepra. Vivo era feio. Morto, pareceu-me horrível. Quando eu vi, estendido na cama, o triste corpo daquele meu vizinho, fiquei apavorado e desviei os olhos. Não sei que mão oculta me compeliu a olhar outra vez, ainda que de fugida. Cedi. Olhei, tornei a olhar, até que recuei de todo e saí do quarto. Padeceu muito, suspirou o pai. Coitado de Manduca, soluçava a mãe. Eu cuidei de sair. Disse que era esperado em casa e despedi-me. O pai perguntou-me se lhe faria o favor de ir ao enterro. Respondi com a verdade, que não sabia. Faria o que minha mãe quisesse. E rápido saí, atravessei a loja e saltei à rua. Capítulo 86. Amai, rapazes! Era tão perto que antes de 3 minutos me achei em casa. Parei no corredor a tomar fôlego. Buscava esquecer o defunto, pálido e disforme, e o mais que não disse para não dar a estas páginas um aspecto repugnante. Mas podes imaginá-lo. Tudo arredei da vista em poucos segundos. Bastou-me pensar na outra casa,
E mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes! E, principalmente, amai moças lindas e graciosas. Elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes! Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!